tema de hoje é sujeitar-se a Deus. Tiago, capítulo 4, verso 7 e o verso 8, fala assim para nós a palavra de Deus: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vamos fazer uma oração. Papai querido, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça, a tua bênção sobre a vida, Pai, deste povo de Deus, que tanto precisa do Senhor, ó Pai. O Senhor é Deus, é forte, é poderoso, pode guardar, pode proteger as nossas vidas. Queremos, ó Pai, nos sujeitar ao Senhor, porque somente o Senhor é Deus capaz e que pode nos ajudar, que pode derramar graça sem fim em nossos corações. A situação na qual estamos passando, ó Senhor, faça passar o mais rápido possível, para que possamos voltar à normalidade. É no nome de Cristo que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amados, sujeitar-se a Deus. Eu gostaria que você fizesse uma escolha e escolhesse uma imagem mais próxima do perfil, um contorno, uma silhueta do diabo que você talvez tenha em mente. Em todos os tempos nós compreendemos que vemos que o homem, ele pinta um retrato mitológico do diabo, muitas vezes vermelho, com chifre e garfo. A Bíblia fala que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Então não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Então é uma distorção muito grande para a realidade bíblica, para aquilo que muitas vezes nós pensamos e nós imaginamos. Então o diabo deseja que o homem o ignore, tal como os filhos de Seva, que eram exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo: conjuro-vos expulsar, ou seja, por Jesus, a quem Paulo prega. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Outro desejo do diabo é que ele seja muito valorizado, tal como aconteceu durante a ceia, quando o diabo, já tendo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então nem tudo o que acontece de ruim na vida do servo de Deus é coisa do diabo, e nós precisamos saber disso, tá? Por quê, amados? Nós devemos ser sóbrios, diz a palavra de Deus, e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então precisamos ter muito cuidado a respeito desse tema. Então você conhece o inimigo? Talvez você vai dizer sim, que conhece, porque alguém falou, porque você viu alguma imagem, você pensou em alguma coisa. Pensa que ele não pode atuar? Você acha que quais são as suas armas para poder nos atacar? Então o texto de Tiago está no contexto em que se fala a respeito da origem das contendas. E o principal, amados, inimigo que temos, e o mais astuto, é o diabo. Satanás, com todos os seus anjos, a todo instante peleja contra os santos de Deus, para poder derrotar, para poder acariciar, para poder levar junto com ele, porque ele não quer ir sozinho para o inferno. Então é preciso conhecer, amados, os métodos, as ações de Satanás contra os crentes, contra o servo de Deus, a fim de defendermos. Então um único meio para poder vencer o inimigo é sujeitar-se a Deus, para conhecer as características do inimigo. O único meio que tem é esse, não existe outro meio, magia, não existe, uma oração forte, poderosa, não existe isso. As características do inimigo, conhecer Deus, sujeitar-se a Deus, para então conhecer essas características dele. Então, para conhecer o inimigo, não precisamos participar de cultos, de revelações a respeito do diabo. Não tem cabimento nisso. É muito simples. Precisamos conhecer a verdade nos libertará, diz a palavra de Deus.
de toda ideia errada, de tudo aquilo que talvez venha trazendo para dentro do nosso coração a respeito do inimigo, que pode atacar assim de qualquer maneira, sem autorização de Deus, as nossas vidas, mesmo porque isso não é verdadeiro. Então, conhecendo a verdade, amados, iremos saber que o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Por quê, amados? Porque nele não há verdade. Ele é mentiroso e pai da mentira, diz o apóstolo João. Então, somente a palavra de Deus é que pode revelar para nós que Deus não poupou anjos quando pecaram. Eles foram precipitados, ou seja, Deus jogou eles no inferno. Tá? E precisamos entender o seguinte: onde está o diabo? O diabo está no inferno. Tá? Os anjos também estão no inferno. Só que, como eles são espíritos, eles também rondam este mundo. Eles estão neste mundo, rodando, rodeando a cada um de nós, para poder nos pegar e até mesmo nos derrubar. Então, queridos, esses anjos foram jogados no inferno porque não guardaram o seu estado original. E Paulo Amaro chama de príncipe, de governador, de potestade, espírito mal do ar, que estão no espaço. Satanás governa o império das trevas. Então, é por isso que nós não podemos nos aliar a ele. Aí, amado, Jesus, ele fala que o diabo é o príncipe, é o chefe deste mundo, e o maioral dos demônios. Mas não precisamos ficar preocupados, porque ele já está julgado, diz a palavra de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas ficam tão preocupadas, Ou seja, se você não for de Deus, é lógico que você se aliará a ele. Mas quando nós somos de Deus, nós somos então protegidos por ele. Então, o domínio do diabo não é absoluto, ele é restrito. Por quê? Porque Deus é quem comanda. É somente o Senhor quem domina sobre tudo. Sujeitar-se a Deus, amados, para entender a esfera da atuação do diabo. Então, muitas vezes nós pensamos que ele faz tudo e com quem quer. Não é desse jeito, tá? Ele tem uma esfera de ação, mas é Deus quem comanda todas as coisas. Então, a atuação do inimigo começou depois que houve peleja no céu. Miguel, tá? O anjo-chefe, protetor de Israel e vencedor de Satanás, e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão então foi vencido. Então, o diabo e seus anjos perderam e nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, o anjo acabou vencendo e jogando ele então no inferno. Eles foram então expulsos, atirados para a terra, e com ele os seus anjos. Aí você vai dizer o seguinte: poxa vida, mas como pode isso? Foi jogado no inferno ou foi jogado na terra? Nos dois lugares. Então, quando fala que ele já está no inferno, que ele já está julgado e não tem mais volta, mas só que ele tem a atuação neste mundo. Aí, amados, eles foram expulsos, atirados para a terra, e com eles os seus anjos. Então, o diabo, amados, está na terra cheio de grande cólera. Ele está raivoso, ele está furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, é por isso que temos que nos sujeitar a Deus, colocar nossa vida no altar do Senhor. É por esse motivo, amados, que Jesus veio e entrou na casa do diabo, roubou-lhe os bens, que são os homens, tá? Então, quando Jesus, amados, ele faz isso, ele despoja os principados e as potestades, expõe eles ao desprezo, triunfa deles na cruz, ou seja, derrota eles completamente. Agora, quando nos sujeitamos a Deus, entendemos, amados, os métodos malignos para poder derrotar e para poder enganar as pessoas. Então, não se deixe enganar. O diabo não se apresenta com a verdadeira face do mal. Ele não faz isso. Pedro alerta: sede sóbrios, ou seja, moderado, controlado e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge com força total, a voz procurando alguém para poder devorar. Então ele vem para poder derrotar, para poder acabar com as nossas vidas. E é preciso também saber, amados, que Satanás ele opera com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Então ele faz isso com astúcia, para poder nos enganar. Então, sob as ordens de Deus, Satanás envia fogo de Deus caindo do céu e queima ovelhas e servos. Ele fez isso com Jó, porque Deus permitiu. Aí Deus então quer provar a nossa fé, saber se somos ou não dele. Então é o próprio Satanás que conserva no cativeiro da enfermidade alguns filhos de Deus,
tornando-os oprimidos do diabo. Então ele, amados, é o Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Deus. Ou seja, Satanás ele vem e toma o coração das pessoas, cega as pessoas espiritualmente, para a pessoa não entender a Deus, e para a pessoa também não buscar a Deus. Então muitas vezes, amados, Satanás ele nos barra o caminho. Ele possui, amados, o corpo de homens e de animais. Quando você olha lá, né, quando Jesus ele expulsa, né, o demônio da legião, daquele endemoniado, eles vão para os corpos. E aí, amados, o diabo tem o poder da morte, sob a autoridade de Deus. Então é Deus quem dá essa autoridade para ele. Ou seja, Deus é maior, Deus é todo poderoso. E Satanás faz de tudo para nos tirar dos retos caminhos, por meio de olhar a árvore que é boa para se comer, agradável aos nossos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Ele se infiltra na igreja através do servo de Deus, através de pessoas que vêm à casa do Senhor. Lembrando que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e nem todo aquele que está na casa do Senhor é digno, né, de entrar numa mansão eterna. Então, quando ele se infiltra, né, nos servos, tá, é como o joio. E aí ele então está no meio do trigo, agindo como maligno para poder nos derrotar. Ao sujeitar-se, amados, a Deus, o diabo foge de nós. Então é preciso se sujeitar a Deus. Agora que já conhecemos as características do diabo, a sua esfera de atuação e os seus métodos malignos, é imprescindível sujeitar-se, portanto, a Deus, com oração, com jejum, com leitura bíblica, na comunhão, na vinda à casa do Senhor, né, a fim de uma atitude, de termos uma atitude mais firmes, de dizer não às tentações, não às ciladas do diabo e não ao mundanismo sobre as nossas vidas. É somente após a resistência que o diabo fugirá de nós. Enquanto nós não resistirmos, enquanto nós não dissermos para ele, olha, eu sirvo a Deus, eu faço a vontade de Deus, ou seja, o sujeitar-se a Deus é o começo, é o meio e o fim, amados, para que o diabo fuja e não ataque as nossas vidas. Outro meio é chegar-se a Deus, ou seja, estar próximo a Deus. Deus nunca se esquiva daquele que se achega a Ele. Sabe por quê, querido? Porque Ele se chegará a nós outros, para nos ajudar em todo momento, em toda situação, para nos aproximar mais ainda de Deus. Quando nós nos achegamos a Jesus, Ele faz esse elo de ligação, Ele faz essa mediação entre nós e Deus. É necessário então purificarmos nossas mãos. Olhe para suas mãos e veja quanto crime há em nossas mãos, quanto pecado há em nosso coração, a respeito, amado, de tudo quanto fazemos, de tudo quanto nós nos colocamos aí neste mundo, né? Nos aliamos a pessoas que muitas vezes não são de Deus e nos envolvem para nós podermos agir como elas estão agindo. A purificação, mas ela é cobrada dos pecadores, e os pecadores são aqueles que recebem Cristo e sabem que são pecadores, e daqueles que são de ânimo dobre, ou seja, inconstante, que vagueiam por dois caminhos. Ou seja, estamos muitas vezes dizendo, né, sirva a Deus, mas, né, com queda totalmente lá fora. É como um celular, né, fora de área, né? Ou seja, está, né, dizendo que é de Deus, mas muitas vezes está totalmente longe, distante. Então, para vencer o inimigo, deve haver a limpeza do coração, através da confissão de pecados. E eu e você podemos fazer isso. Confessar a Deus, dizer para Ele, Senhor, eu pequei, eu errei, eu sou falho, eu quero a Tua graça, eu quero a Tua bênção, eu quero viver para o Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero me sujeitar ao Senhor. Sujeitar é como se, lembra dos escravos? Talvez muitos filmes vêm falando isso para nós. Eles se sujeitavam aos seus senhores. Eles diziam para os seus senhores o seguinte: já terminei o serviço. Às vezes na roça já tinha terminado, mas só que quando eles tinham que voltar para casa, eles tinham que continuar no seu trabalho. Tinham que fazer comida, tinham que limpar o sapato do seu patrão,
tinha que lavar roupa, tinha que passar roupa. E só depois que o patrão estivesse satisfeito, tivesse jantado, né, acomodado na sua cama, aí sim, o escravo ia então para poder se servir. Isto é, se eles deixassem. Agora, esse Deus é o Deus que nos permite viver para Ele, buscar Ele com todo o nosso coração. Se sujeita a Deus, meu querido. O diabo fugirá de você. Se sujeita a Deus para você ter vida longa, não apenas aqui. Porque aqui você tem visto aí, né? Pessoas aí de 15, 29 anos estão sendo atacadas pelo Covid. E outra, Deus não precisa de uma Covid para poder nos derrotar, ou então para poder tirar a nossa vida. Então Deus é quem sabe, Deus é quem conhece. E Deus pode muito bem, não vai transformar esse nosso viver. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça sem fim no seu coração. Eu vou orar por você agora. Papai querido, em nome de Jesus, pedimos ao Pai a Tua graça, a Tua bênção sobre esta igreja, sobre este povo, que precisa, que necessita de Ti, do Teu amor. Povo que está tão, muitas vezes, muitos, ó Pai, longe de Ti. E muitas pessoas, ó Pai, não têm se sujeitado ao Senhor. Muitas pessoas, ó Pai, têm se aliado ao pecado, ao mundanismo. As pessoas, ó Pai, que muitas vezes não querem o nosso bem, ou não têm nenhum compromisso contigo. Muda o nosso coração. Renova, meu Pai, a nossa vida. Nos faz, Senhor, chegar a Ti e fazer a Tua vontade. Cuida de nós, ó Pai. Cuida da igreja do Senhor. Cuida deste Brasil, cuida do mundo. Cuida, meu Pai, daqueles que estão no seu leito de dor, de enfermidade. Restaura. Há tempo ainda, meu Pai, porque ainda estão vivos. E o Senhor pode tocar lá no íntimo da alma dessa pessoa. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus sejam hoje com todo o povo de Deus, para todo sempre. Amém.